O conceito de semioses e noeses, que são duas palavras importantes do grego, que na signomátema, ou seja, aqui no nosso curso de semiótica matemática, associa respectivamente o aspecto e o conceito de uma marca, isto é, semioses é questão da materialidade de uma representação. E noeses é a unidade de sentido, ou seja, o percepto que aquilo produz do ponto de vista matemático. Assim, para ilustrar esses dois conceitos importantes, vamos ver a máquina de multiplicação com varetas, ou seja, uma computação analógica, que é uma das máquinas mais visitadas no museu e também mais emblemática. Como ela funciona? Ela funciona exatamente assim. Nós temos 12 vezes 11, 22 vezes 31 e 101 vezes 11. Portanto, eu vou representar com varetas o número 12. E o número 12 representado com varetas é 1 e 2 varetas, representando o número 12. Enquanto o número 11 é representado por uma vareta e uma vareta. Assim eu tenho 12 multiplicado por 11, que é o aspecto físico da representação, ou seja, é a semioses. Agora, vamos ver a noeses, que é o resultado de uma representação. Eu vou somar as interseções. Portanto, aqui eu tenho duas interseções, então eu coloco aqui o número 2. Aqui eu somo as intersecções, 2 e mais uma, aqui 3, e aqui uma interseção, que é 1. Portanto, eu digo que 12 vezes 11 é 132, ou seja, a semioses resultou na noeses, que é a unidade de sentido, cujo resultado é 132. Vamos ver agora 22 vezes 31. 2 e 2, 22. 31, 3 e 1. Contando as interseções, já que isso representa noeses dessas semioses ou dessa caracterização do ponto de vista das varetas. Aqui eu tenho duas interceptações, então é 2. Nessa diagonal, nós temos 2 e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, 8 intersecções. E aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 682 como noeses. Ou seja, 22 vezes 31, 682. 101 vezes 11. Uma vareta. O 0 é tracejado, já que não tem vareta nenhuma nesse espaço. Uma vareta. 11. 1 e 1. Vamos contar as interceptações. Aqui, uma interceptação, 1. Aqui não tem absolutamente nenhuma interceptação. Aqui tem mais uma interceptação. Aqui eu tenho mais uma interceptação. Aqui não tem nenhuma. Mais um. E aqui mais uma. Ou seja, 101 vezes 11, 1111 como noeses, ou unidade de sentido, ou percepto, do ponto de vista eminentemente matemático. No caso de 32 vezes 22, na multiplicação clássica, você constrói 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Aí você soma 4, 6 mais 4, 10. Você coloca um 0 aqui e vai 1. Então eu tenho simplesmente 704. Observe como isso é representado em termos dessa máquina de multiplicar com varetas, em termos dessa semioses, dessa representação, e vamos obter noeses, que é 704. Aqui eu tenho 4 interceptações, portanto, eu tenho o número 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui é 6. Mais 4, 10. Portanto, 0, vai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 7. 704. Assim, importante se entender que em matemática o importante fundamental
são inicialmente as representações. E a partir dessas representações, se são da classe Mirabilis Abbreviatio, ou seja, elas geram unidade de sentido. Caso não seja Stellius Abbreviatio, elas não geram unidades de sentido. Portanto, o conceito representacional, como eu faço a matemática, como eu construo os signos, isso se faz fundamental nesse tipo de atividade intelectual. Ou seja, o conceito de semioses, que é a representação, e o conceito de noesis, que é exatamente a unidade de sentido que você percebeu, se faz de uma forma muito importante. E para a gente ver essa máquina aqui no Museu da Matemática Brandiano, observe a próxima sequência do vídeo. Essa é uma máquina de multiplicação com varetas, construída aqui no Museu da Matemática. E, através dessas varetas, nós podemos representar esse texto inicial que a gente comentou a respeito dessa multiplicação com varetas. Então, observe, os cruzamentos das varetas acontecerão protegidos por essas lentes de aumento, que são 4 lentes de aumento. Então, vamos começar. Eu vou multiplicar 11 vezes 11. Então, eu introduzo uma vareta aqui, lá, uma vareta, atravessou de fora a fora, pego a outra vareta, representando, portanto, o número 11, que você está vendo aqui, lá, 11, então eu tenho 1 e 1, representando o número 11. O outro 11 eu vou representar do outro lado, portanto, vou pegar aqui varetas da cor azul, então eu vou o 1, atravessando aqui com uma unidade, lá, atravessei o número 1, colocando aqui uma segunda unidade, está aqui também o número 1, que vai atravessar. Portanto, nós temos 11 multiplicado por 11. Observe os cruzamentos. Aqui cruzou uma vez, portanto representa o número 1. Aqui cruzou também uma vez, número 1. Também uma vez, número 1. E aqui um outro cruzamento, número 1. Então eu tenho 1, 1, 1 e 1. Resultado, já que soma as diagonais, 11 vezes 11, 121. 1, 2, 1, 121. Vamos multiplicar agora 22 vezes 22. Volto aqui, pego mais 2 varetas amarelas. Então está aqui, coloco uma outra vareta representando o número 2, a outra vareta representando também o número 2. Então eu tenho aqui 2 e 2, 22. Vou do outro lado e vou colocar 2 e 2. Pego uma vareta azul, introduzo desse lado, lá estou introduzindo, então eu tenho aqui o número 2 e aqui também o número 2. Então perceba, 22 vezes 22, resultado, 4 cruzamentos, 4 cruzamentos, 4 cruzamentos e 4 cruzamentos. Portanto, 22 vezes 22 representa 400, somos 4, 84. 4 e 4, 8. 4, 8, 4. 484. Observe o que acontece se eu tirar uma das varetas, representando, portanto, aqui o número 12. Tirei uma vareta, agora aqui fica número 1 e aqui 2. Aqui 2 e 2. Então seria 12 vezes 22. Cruzamentos. 2 cruzamentos. 4 cruzamentos. 2 cruzamentos e 4 cruzamentos. Somando 264. Aí, multiplicação com varetas nessa máquina aí do Museu da Matemática. Obrigado pelo vídeo.